Olá, meu nome é Esther de Medeiros Rodrigues, estou cursando Administração na Unidade Acadêmica de Serra Talhada e junto com Maria Fernanda Duarte e Vitória Maria de Souza Gomes, irei falar sobre a educação e a promoção do desenvolvimento sustentável no Nordeste. O desenvolvimento sustentável é um tema que vem sendo abordado com muita frequência nos últimos anos, por se tratar de um assunto de fundamental importância para um futuro mais próspero. A abordagem desse tema deve começar através da educação, para que as pessoas mudem seu modo de pensar e agir, reforçando a sustentabilidade no modelo educacional atual, levando-as a ter uma perspectiva diferente do mundo para que possam desenvolver ações para diminuir a pobreza e a degradação do meio ambiente, evitando assim problemas que ameaçam o futuro da humanidade. Foi realizado um estudo de abordagem qualitativa através de uma revisão sistemática da literatura no portal de periódicos da CAPES, utilizando os termos de busca Educação, Desenvolvimento Local Sustentável e Nordeste. Foram encontrados e analisados 22 artigos no idioma português entre os anos de 2017 a 2021. A pesquisa constatou, como resultados parciais ou finais, que apesar de alguns municípios da região apresentarem altos índices com relação ao desenvolvimento econômico, outros ainda continuam longe da redução da pobreza. Isso mostra que a região está distante de atingir as metas estabelecidas pela ONU, Organização das Nações Unidas, para o Desenvolvimento Sustentável, até mesmo através da educação. Há uma necessidade da implementação de mecanismos de ensino que visem a realização de atividades sustentáveis que tenham por objetivo a diminuição de impactos negativos em meios socioambientais, socioeconômicos e culturais. Diante dos fatos mencionados, sugere-se que a escola e o Estado entrem em um consenso para tentar solucionar esse problema. É notório que a educação no Nordeste enfrenta graves dificuldades para promover o desenvolvimento sustentável na região, mas, se forem implantadas e efetivadas políticas públicas conjuntas voltadas para a melhoria das instituições de ensino e suas práticas, é possível que essa situação seja revertida. Olá, meu nome é Fernanda Laís Silva do Nascimento, sou aluna do curso Ciências Econômicas da UFRPA UAST. Meu trabalho aborda os impactos das mudanças climáticas e do aquecimento global sobre a agricultura e a economia do Brasil. Os problemas que afetam o meio ambiente no Brasil são múltiplos, vastos e de enorme gravidade, prejudicando todos os seus biomas. O país sofrerá com o agravamento das consequências das mudanças climáticas se o aquecimento global não for contido, e essas mudanças afetarão principalmente as famílias mais pobres e as regiões cuja economia depende da agricultura. O objetivo desse estudo foi buscar averiguar os principais impactos negativos que as mudanças climáticas e o aquecimento global vêm causando e ainda poderão causar à economia brasileira. O procedimento metodológico utilizado foi uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa. Procedeu-se o levantamento de dados através de relatórios recém publicados no site Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas e em artigos na plataforma Cielo, utilizando os termos de busca Mudanças Climáticas e Economia, tendo sido selecionados e analisados 10 artigos publicados entre 2017 a 2021 na coleção Brasil. Os dados obtidos através dessa pesquisa apontaram que as mudanças climáticas induzidas pelo homem estão causando perturbações perigosas e generalizadas na natureza, afetando a vida de diversas pessoas em todo o Brasil. De acordo com o relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, publicado em 28 de fevereiro de 2022, pessoas e ecossistemas menos capazes de lidar com essas mudanças estão sendo os mais atingidos. E com base na análise dos artigos levantados na plataforma Cielo, as mudanças climáticas provocarão retração no PIB real do Brasil em todos os cenários pesquisados. As perdas de safra e produtividade serão maiores para as famílias mais pobres e para as regiões cuja economia é mais dependente da agricultura, em particular do cultivo da soja, e que o consumo real e o bem-estar de famílias das regiões centro-oeste e parte do nordeste serão mais afetados do que em outras regiões do Brasil. Não só o Brasil, mas o mundo enfrenta riscos climáticos inevitáveis nas próximas 2 décadas com o aquecimento global, o qual tende a provocar impactos severos, alguns dos quais serão irreversíveis. Através desse estudo, é possível concluir que os potenciais impactos decorrentes das mudanças climáticas e do aquecimento global na agricultura e na economia brasileira deverão ser graves, principalmente para os agricultores das regiões Norte e Centro-Oeste.
São necessárias ações que preservem os ecossistemas para efeito da adaptação às mudanças climáticas e cortes rápidos nas emissões de gases de efeito estufa, como políticas públicas ambientais, projetos de arborização e programas de educação socioambiental. Muito obrigada pela atenção de todos. Olá, meu nome é Matheus Praxedes de Lima, estou cursando o segundo período de administração na UFRPE, UAST, juntamente com meu grupo, Fagner Diniz e Pedro Neto. Elaboramos um resumo que tem como objetivo fazer um levantamento para demonstrar as ações ou práticas sustentáveis que podem ser adotadas por organizações públicas. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica exploratória na plataforma Cielo, com abordagem qualitativa. Foram utilizados os termos de busca, administração pública e sustentabilidade, filtrando-se os artigos publicados no Brasil e em português, no período de 2006 a 2021. Foram levantados e analisados 28 artigos. Dentre os artigos averiguados, destacaram-se contratações sustentáveis na administração pública brasileira, a experiência do Poder Executivo e a agenda ambiental pública, barreiras para articulação entre critérios de sustentabilidade e as novas diretrizes da administração pública federal brasileiras, que abordam as principais ações práticas e implementações de mecanismos de sustentabilidade nos órgãos públicos, como, por exemplo, as contratações públicas sustentáveis, CPS, conhecidas também como licitações sustentáveis, que têm sido apontadas como importante instrumento de gestão ambiental, fazendo com que as empresas insiram práticas sustentáveis nos seus processos produtivos, visando o ganho de selos ou certificados que dão autorização ao funcionamento e a ideia de que elas são engajadas em questões ambientais. Conclui-se que a gestão ambiental deve ser tratada como prioridade por todo e muito bem administrada pelos órgãos responsáveis, para que todas as organizações do setor público ou privado levem a sério, entendam e se importem com o meio ambiente e com as questões ambientais. Além disso, práticas como contratações sustentáveis e A3P são muito importantes para a promoção da sustentabilidade na esfera pública. Por fim, agradecemos a participação do evento. Olá, meu nome é Manuela Souza e a minha equipe é composta também por Everton Ramos e Sandro Filho. Somos discentes da Universidade Federal Rural de Pernambuco, unidade de Serra Talhada. O nosso resumo se intitula A Relação entre a Indústria 4.0 e o Desenvolvimento Sustentável. A indústria 4.0 é uma outra forma de chamar a considerada quarta revolução industrial. A primeira revolução industrial teve um grande marco na transição dos métodos de produção artesanais para o processo de produção mecanizado. Essa evolução trouxe consigo não só uma mudança nos fatores de produção, como também no âmbito econômico. Com o desenvolvimento tecnológico à vista, veio consigo também desafios, como assimilar e utilizar a tecnologia e os meios de produtividade de maneira mais eficiente, para reduzir os impactos negativos no meio ambiente. Antes, a sustentabilidade era um fator pouco visado por não se ter a consciência e a preocupação com os recursos naturais e com o bem-estar social. Entende-se por sustentabilidade o uso de recursos naturais de modo a não comprometer a disponibilidade desses mesmos recursos para gerações futuras. Hoje, com a tecnologia em constante evolução e com as diversas possibilidades de produção, é cada vez mais difícil falar de indústria 4.0 e sustentabilidade sem fazer uma correlação entre ambas as temáticas. O objetivo do nosso trabalho foi demonstrar como os temas indústria 4.0 e sustentabilidade vêm sendo relacionados pelos autores nas publicações científicas nacionais. Quanto à nossa metodologia, o nosso estudo foi de caráter exploratório, de abordagem qualitativa, através de leitura e consulta de artigos publicados nas plataformas de periódicos, CAPES e Cielo, nas quais foram encontrados 17 artigos utilizando os seguintes termos de busca: Indústria 4.0, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. O estudo contou com a pesquisa e a leitura minuciosa dos artigos a fim de obter a correlação certa entre a temática proposta. Quanto aos nossos resultados, foram identificados práticas positivas por parte das indústrias em relação à conservação e ascensão das ações que possibilitam o desenvolvimento sustentável. Entre essas medidas, podemos destacar a reutilização de recursos naturais e políticas para conscientização e diminuição dos impactos ambientais.
E não somente isto, a indústria tem adotado métodos de produção cada vez mais específicos e com um índice de desperdício menor. Finalmente, concluímos que a nova indústria, no geral, tem utilizado da tecnologia e aderido métodos mais eficientes que visam o desenvolvimento sustentável, a fim de causar uma diminuição nos danos que são provocados ao meio ambiente, resultando não somente numa produção mais eficiente e de qualidade, como também uma melhora significativa nas políticas de desenvolvimento sustentável. Crédito de carbono e sustentabilidade. Atuais desafios. Luan Matheus Lima de Alquino, UFRPE UASH, Ritiane Deis Batista Rodolfo, UFRPE UASH, Alexandro Bezerra Correia Bilar, UFRPE UASH. Introdução. Em função do elevado nível de preocupação com as gerações futuras e do seu bem-estar, tornou-se necessário pensar em soluções que equilibrassem as grandes diferenças industriais produtivas e que atuassem na preservação de todo o sistema ecológico. Desse modo, a Organização Geral das Nações Unidas, em 1997, desenvolveu uma proposta internacional denominada Protocolo de Quioto, que teve como principal objetivo um acordo mundial para a conscientização sobre a emissão de gases poluentes na atmosfera e os impactos gerados no longo prazo para toda a sociedade. Hoje, bastante discutido academicamente sobre sua forma de utilização. Objetivo. Este estudo busca apontar o que está sendo discutido atualmente pela comunidade científica acerca da efetividade da política de crédito de carbono. Procedimentos metodológicos. Esta pesquisa classifica-se como natureza descritiva. Realizou-se de uma revisão sistemática da literatura no portal de periódicos da ACAPES, utilizando-se como termos de busca, sustentabilidade e crédito de carbono, tendo sido selecionados apenas artigos em português durante o período de 2017 a 2021. Ao todo, foram levantados e analisados 33 artigos. Resultados. O mercado de crédito de carbono muito tem se movimentado nos últimos anos e a relevante quantidade de empresas que têm comprado créditos de carbono levanta a discussão se essa política é suficiente. Dentre as teses, destaca-se a ideia de que a lógica de mercado permite que as empresas façam manobras mantendo as emissões. O debate acadêmico volta-se para o princípio da produção, não apenas o meio industrial vigente, visto que os que entram no mercado, embora negociem crédito, proporcionalmente, não necessariamente evitam o aumento da emissão de carbono. Conclusão. Conclui-se que não há unanimidade ou consenso quanto à efetividade da política de crédito de carbono para a diminuição de emissão de poluentes, levando o mundo ao encontro de um modelo de desenvolvimento sustentável. A discussão divide-se entre o pensamento da produtividade gerado pelo mercado de crédito de carbono, onde as empresas mais emissoras conseguem manter a produtividade em detrimento dos menos poluidoras, e a tese de que é gerada uma falsa sensação de sustentabilidade. Olá, me chamo Cláudia Queiroz, sou do curso de Bacharelado em Administração, discente da UASH-UFRPE, assim como Janicele Maria e Sara Souza, também autoras desse resumo, intitulado Ecoinovação no Brasil, uma revisão sistemática. Nosso trabalho tem como objetivo demonstrar a importância da ecoinovação para a promoção da sustentabilidade no território brasileiro. A ecoinovação tem sido amplamente discutida, caracteriza-se pela inovação nos processos de produção, otimizando os recursos ambientais, gerando competitividade no mercado, sem deixar de proporcionar satisfação à população, pois com ela pode-se evitar as constantes agressões ao meio ambiente. Em relação aos procedimentos metodológicos, foi realizada uma pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa, através de uma revisão sistemática da literatura no portal de periódicos CAPES, utilizando-se os termos de busca Ecoinovação, Brasil, Sustentabilidade e Negócios, no período 1/1 de 2018 a 27/7 de 2022. Dentre os resultados obtidos, podemos citar que as inovações tecnológicas desenvolvidas nos últimos anos apresentam-se como aliadas da sustentabilidade,
constatou-se que, com a implementação de novas tecnologias, as empresas brasileiras apresentaram reduções nos custos de produção, melhoria nos processos, maior lucratividade e menor captação de recursos naturais. Os mercados analisados adotaram estratégias de utilização eficiente da água, desenvolvimento do biogás, agroecologia, setor metal mecânico, as indústrias de celulose, sucroenergética, abrasivos e da construção. Bem, houve grandes mudanças no mercado brasileiro. Entretanto, muitas organizações descredibilizam a importância da ecoinovação e resistem à mudança. E por fim, a conclusão. A ecoinovação vem atuando diretamente na redução dos impactos ambientais, otimizando os custos e processos, melhorando a qualidade de vida e maior eficiência das empresas, auxiliando na adoção de novas técnicas e práticas sustentáveis. Contudo, é necessário ampliar as pesquisas na área e o desenvolvimento de novas tecnologias para a redução do uso dos recursos naturais. Muito obrigada. Olá, eu sou Pedro Henrique Bezerra Oliveira. Vou apresentar um resumo intitulado Empreendedorismo Social como alternativa para a promoção da sustentabilidade. Análise do contexto brasileiro. Introdução. As ações empreendedoras sociais objetivam a conciliação do aspecto econômico com a promoção da consciência ambiental e social, possibilitando o desenvolvimento da comunidade onde atuam. No pressuposto da estimulação da responsabilidade ambiental e social, os empreendimentos sociais são apontados como a configuração adequada para o estímulo econômico e sustentável local. Objetivo: a finalidade desse trabalho é analisar o impacto dos empreendimentos sociais como agente de transformação social e ambiental no Brasil. Procedimentos metodológicos. Realizou-se uma revisão sistemática de literatura na plataforma Cielo Brasil, utilizando-se o termo de busca empreendedorismo social, selecionando-se artigos científicos publicados no período de 2012 a 2021. Foram levantados e analisados 21 artigos. Resultados. Através da verificação dos principais pontos debatidos na literatura, constatou-se que a conceituação de empreendedorismo social encontra-se em desenvolvimento, demonstrando a importância de pesquisas nessa área. Além disso, foi assimilada a relevância das iniciativas privadas frente a questões sociais e ambientais, uma vez que foi percebida a existência de demandas sociais que o Estado não consegue assistir, ou por serem muito específicas, ou por requisitarem uma metodologia que ele ainda não desenvolveu. Por fim, foram detectadas e reconhecidas as perspectivas da consciência social e ambiental, da administração humanizada, do ecossistema de investimentos de impacto, das novas gerações empreendedoras, como fundamentais para o desenvolvimento dos empreendimentos sustentáveis. Conclusão: dessa forma, esse estudo trouxe as contribuições teóricas que evidenciam o grande potencial das atuações pautadas no fator da consciência socioambiental nos empreendimentos sociais brasileiros, em razão da flexibilidade das pautas e da configuração dessas organizações. Além disso, sob as perspectivas apontadas nesse trabalho, fica em evidência que o impacto social é algo diferencial no mercado atual, seja tanto as organizações quanto a sociedade, na iminente existência do concílio entre o lucro e a formação de um ambiente justo, equilibrado e próspero. Olá, sou Michele Gomes Feitosa e vou discorrer acerca deste resumo desenvolvido por Daniela Paula Alves dos Santos, Valber Batista dos Santos e por mim, todos da UFRPE-UASH. Nosso resumo tem como tema Engenharia Reversa e TIC, perspectiva para a mitigação da degradação ambiental. O contexto para a escolha desse tema baseou-se em dois vieses assumidos pela tecnologia. O primeiro ligado à transformação e inovação e o segundo ligado à aceleração da degradação ambiental, pois ao mesmo tempo em que é vista como uma solução de automação para quase todas as atividades terrestres, também é vista como contribuidor desenfreado da temática em questão.
Portanto, saber que o produto tecnológico industrializado pode ter outro fim que não o descarte irregular nos induziu a essa pesquisa, visto que os produtos desenvolvidos nas empresas podem ser descartados ou reutilizados num processo ao qual damos o nome de engenharia reversa, que consiste no produto refazer o caminho contrário, ou seja, retornar à fábrica, contribuindo para a minimização da degradação ambiental, uma vez que cada nova tecnologia gerada, a antiga deixa praticamente de ser utilizada, não tendo um espaço adequado ou para reutilização ou para reciclagem. Com isso, o nosso objetivo é analisar as tecnologias de informação e comunicação, podendo auxiliar no processo de conservação do meio ambiente, alinhando aos cuidados necessários em meio aos perigos causados pelo lixo eletrônico. Nossa metodologia baseou-se na revisão da literatura, com uma pesquisa do tipo descritiva, onde os métodos utilizados foram pesquisas bibliográficas em repositórios acadêmicos, revistas científicas, leituras, análise e discussões dos materiais pesquisados. Os resultados esperados estão voltados à perspectiva de que cada vez mais empresas estão canalizando recursos naturais existentes no planeta e, consequentemente, encontrando políticas de descarte ecológico correto, favorecendo a um processo de engenharia reversa, ajudando a compreender que, mesmo que lá atrás a corrida tecnológica tenha sido um fator crucial para o aumento dessa degradação, hoje podemos tratar a tecnologia como um parceiro na mitigação da degradação do meio ambiente. Com isso, fica evidente e perceptível que os aspectos ligados ao manejo consciente não está associada apenas a programas de computadores, mas tudo o que se pode automatizar com ela. Ficando evidente que, nos últimos anos, as TICs contribuíram drasticamente com várias mudanças no meio ambiente, desde climáticas até um desarranjo no bioma. Todavia, compreender que, mesmo depois de muito ter contribuído de forma negativa, atualmente as TICs estão sendo usadas como um mitigador no processo reverso, contribuindo consideravelmente para um mundo mais duradouro. Saudações a todos, me chamo Eric Ben e vou apresentar agora a pesquisa intitulada Estudo da fitossanidade em Clitória fastidiana por meio de sensor multiespectral. Na introdução eu trago que a fitossanidade é a classificação e proteção de plantas ao ataque de pragas e doenças que interferem na saúde vegetal e humana. A utilização de sensor multiespectral pode ser uma técnica para solucionar e prevenir essas condições prejudiciais para as plantas. A Clitória fastidiana, nossa planta de estudo, é uma espécie extremamente utilizada na arborização de estradas, praças, jardins e parques de estacionamento, como os presentes na Universidade Federal Rural de Pernambuco, nossa área de estudo. Nessa perspectiva, o trabalho tem o objetivo de estudar a fitossanidade de um indivíduo de Clitória fastidiana por meio de sensor multiespectral. No material e métodos, eu aponto que a pesquisa utilizou para análise, uma lâmina foliar retirada de indivíduo arbóreo adulto da espécie supracitada, presente no estacionamento do Departamento de Engenharia Agrícola da UFRPE. As imagens foram geradas com sensor multiespectral de resolução 2,11 cm, com as faixas espectrais azul, verde, vermelho, red edge e NIR. Os resultados indicam que o indivíduo estudado tem manchas amareladas na lâmina foliar, indicando a presença de alguma patologia semelhante à ferrugem polisoura, por exemplo, que podem causar a queda das folhas e, em maior escala, a morte do indivíduo. Além disso, os resultados também permitem afirmar que, dentre as faixas espectrais presentes no sensor utilizado, a faixa do Red Edge se mostrou a mais efetiva para os estudos da fitossanidade. Por fim, conclui-se que o uso do sensor multiespectral foi bem sucedido na identificação de potenciais fitopatologias, sendo um importante instrumento no estudo da fitossanidade. O presente estudo ainda recomenda uma maior atenção por parte da administração da UFRPE em relação aos indivíduos da espécie, em especial o presente no estacionamento que foi estudado, para que dessa forma seja evitado acidentes relacionados a uma possível queda e demais ocorrências decorrentes da patologia.
Olá, eu sou Emily Silva, discente do curso de Economia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, juntamente com os meus colegas de equipe, Érica Lima e o professor Alexandre Bilar, iremos abordar as ferramentas da indústria 4.0 e a promoção da sustentabilidade. Tendo em vista a situação atual, onde os recursos naturais estão se esgotando devido às atividades humanas, trazendo uma série de consequências negativas, as práticas sustentáveis nas organizações vêm sendo inseridas para garantir a melhoria econômica, social e ambiental. A indústria 4.0 realiza ações que asseguram uma alta produtividade com tecnologias que, em tese, agridem menos a natureza. O objetivo é contrastar as principais ferramentas tecnológicas da indústria 4.0 aplicadas pelas organizações com a efetiva promoção da sustentabilidade. No processo metodológico, realizou-se uma pesquisa do tipo exploratória com abordagem qualitativa, através de uma revisão sistemática da literatura na plataforma Cielo, optando-se pelo seguinte termo-chave para a busca: Indústria 4.0. Tem sido adotado como filtros artigos científicos e de revisão no idioma português, publicados no período de 2017 a 2021. Foram levantados e analisados 24 artigos ao todo. Os resultados parciais ou finais. A partir da análise realizada, foi possível observar que, atualmente, a comunidade científica nacional muito se discute sobre o ganho da produtividade que ocorre com o uso das novas ferramentas tecnológicas típicas da indústria 4.0, a saber, a inteligência artificial, Big Data, aprendizado de máquina, serviços em nuvem, mobilidade, robótica avançada e colaborativa, as quais a cada dia estão sendo aperfeiçoadas para serem mais eficientes, eficazes e efetivas. No horizonte do desempenho ou da produtividade em si, as tecnologias 4.0 resultam em impactos positivos para as organizações que as adotaram, mas, em relação à sustentabilidade do planeta, uma série de pontos devem ser explorados, como o papel dessas novas ferramentas para contribuir de fato com o desenvolvimento sustentável, utilizando menos recursos naturais e energias não renováveis. Conclusão: constatou-se que a indústria 4.0 vem trazendo melhorias tanto na tecnologia quanto na conservação do ecossistema planetário, ao buscar atender às necessidades sociais, econômicas e ecológicas. No entanto, uma maior atenção ainda precisa ser dada na aplicação de suas ferramentas para uma efetiva promoção no desenvolvimento sustentável. Palavra-chave: revolução industrial, responsabilidade socioambiental e desenvolvimento sustentável. Inovação e sustentabilidade empresarial. Introdução. Apesar do que se pensa, inovação e sustentabilidade não são coisas muito recentes no mercado. Decorrem da ideia de que uma organização deve ter sua continuidade estendida com a adoção de modelos sustentáveis e inovadores. No cenário atual de aquecimento global e desmatamento constante e excessivo, é importante que empresas se engajem em projetos socioambientais voltados à sustentabilidade ou à conservação do meio ambiente. Objetivo: apontar a importância da sustentabilidade e da inovação para o meio empresarial. Procedimentos metodológicos ou materiais e métodos. Realizou-se um levantamento bibliográfico de caráter descritivo no portal de periódicos da CAPES, utilizando os termos de busca inovação e sustentabilidade empresarial, inovação empresarial, sustentabilidade empresarial e inovação e sustentabilidade, filtrando o levantamento por artigos publicados no intervalo entre 2019 e 2021 no idioma português. Foram levantados e analisados 20 artigos científicos. Resultados: parciais ou finais. Identificou-se que há relação direta entre sustentabilidade e inovação, visto que o crescimento econômico deve estar voltado a questões ligadas a investimentos em novas tecnologias, com o intuito de preservar o meio ambiente ou até mesmo reverterem problemas ambientais. Deste modo, é importante ressaltar que a inovação e as boas práticas sustentáveis podem aprimorar um estilo de gestão
e fazê-lo ser voltado para o público-alvo de maneira transparente, tendo em vista que inovação é um tema estratégico na perspectiva empresarial, tornando-se essencial para o fortalecimento da economia e pode ser apontada como responsável por valores organizacionais. Destaca-se também a contribuição da sustentabilidade no meio empresarial na sociedade como um todo, pois além de ajudar o meio ambiente, favorece o bem-estar coletivo e contempla mutuamente o desenvolvimento socioeconômico das empresas e da sociedade como um todo. Conclusão: a partir dos resultados obtidos, conclui-se que há cada vez mais possibilidades de grandes empresas investirem em ideias voltadas para a sustentabilidade de maneira inovadora, que possibilitem um bom trabalho em equipe e assim obter resultados excelentes com responsabilidade socioambiental, minimizando os impactos ambientais negativos. Organizações e suas tecnologias contra o combate da poluição. Introdução. A poluição é um dos assuntos mais comentados atualmente. Por mais que seja um problema enfrentado há bastante tempo, no presente continua sendo difícil de ser controlado. De acordo com o site BBC News, o Brasil é o quarto país do mundo no ranking em emissões de gases poluentes. Pesquisa recente realizada pela SOS Mata Atlântica informou que o desmatamento de florestas cresceu 66% em um ano. Além disso, o Brasil tem hoje 83.450 quilômetros de rios poluídos, segundo os dados apresentados pela Agência Nacional das Águas. Ou seja, com base nesses dados, o futuro deste país está comprometido. Medidas tomadas atualmente não estão sendo suficientes para o combate à poluição. Sendo assim, com a tecnologia avançada, práticas sustentáveis e inovadoras devem ser ampliadas e adotadas para um mundo menos poluído. Objetivo: identificar tecnologias inovadoras e sustentáveis voltadas para a redução de gases poluentes adotadas por organizações brasileiras. Procedimentos metodológicos. Foi realizada uma pesquisa exploratória através de uma revisão sistemática da literatura na plataforma Cielo, na qual foram encontradas e analisadas 18 artigos científicos em português no período de 2015 a 2020, relacionados aos termos de busca, tecnologia inovadora, sustentabilidade e combate à poluição. Resultados parciais. De acordo com dados coletados, muitas organizações ainda não são adeptas a medidas sustentáveis. Muitas empresas continuam utilizando ferramentas e tecnologias prejudiciais ao meio ambiente, principalmente relacionadas à emissão de gases poluentes e contaminação de rios para a fabricagem de seus produtos. Por outro lado, há sim empresas que utilizam tecnologias para a promoção do desenvolvimento sustentável. São elas que auxiliam para um mundo mais ecológico e limpo. Grande parte das organizações atualmente mais geram poluição do que ajudam a combatê-la. Boa parte das tecnologias utilizadas afetam ao meio ambiente como um todo e, ao invés de ampliarem a sustentabilidade, deixam rastros de contaminação. Sendo assim, as organizações que adotam procedimentos sustentáveis precisam alcançar mais espaço na indústria e influenciar as outras a seguirem os mesmos métodos, contribuindo assim para a conservação da natureza. Bom, para iniciarmos esse áudio, nós escolhemos o tema, que foi a Revolução Industrial e os impactos ambientais, também uma revisão sistemática dessa literatura. Para iniciarmos, nós podemos perceber que a Revolução Industrial trouxeram inúmeros malefícios, também como benefícios para a sociedade. E esses impactos que foram trazidos ao meio ambiente. Em relação ao meio ambiente, foi notado que a falta de coleta, a falta de tratamento do esgoto, a falta de coleta desses resíduos ocorreram muito de forma prejudicial ao meio ambiente, pois foi a partir dessa revolução que ocorreu tudo isso. Lógico, com os benefícios também, aceleração do trabalho e tudo mais.
mas em relação ao meio ambiente foi uma gestão muito ruim. Não se tinha uma atenção especial ao meio ambiente. Hoje tem acontecido que as empresas, já em boa parte, se preocupam com o tratamento, se preocupam com a sustentabilidade, se preocupam com esse meio ambiente. Mas também ainda existem empresas que são focadas especialmente no lucro, causando assim um enorme malefício ainda para o nosso meio ambiente, causando muitos impactos negativos. O aquecimento global é um deles, um dos poucos, né, e também falando dos mares que são prejudicados pelo uso do plástico, e inúmeros impactos ambientais. Então, em síntese, em resumo, o que apresentamos nesse resumo fala sobre esses impactos que foram trazidos com a Revolução e também os benefícios que ela trouxe para a sociedade no todo. Mas naquela época, se for tratar de benefício e malefício, com certeza teve bastante malefício para a nossa sociedade, principalmente tratando-se de resíduos, coletas, esgoto e tudo mais. Então, é isso. Me chamo Maria Graciela e estou como representante da minha equipe, que é composta por Andressa Micaeli, por mim e por Melissa Gabriele. Somos estudantes do segundo período de administração da UAST e decidimos falar sobre sustentabilidade empresarial, uma revisão sistemática da literatura. A prática de ações sustentáveis dentro de empresas vem se tornando algo cada vez mais comum e que pode trazer vários benefícios para as instituições, principalmente porque as matérias-primas estão se tornando escassas e com custos cada vez mais elevados. Por isso, as práticas sustentáveis podem ser uma nova maneira na qual as companhias terão como principal finalidade a contribuição em conservar o meio ambiente e preservar o futuro das próximas gerações. Mas as vantagens elas podem vir atreladas aos desafios para a implementação de tais práticas nas organizações, como mudanças de processos, hábitos corporativos e até mesmo modificações na produção de determinado produto, já que inovar dentro de ambientes que existem um padrão de produção podem parecer desvantajoso sob o ponto de vista meramente econômico. A presente pesquisa ela tem como objetivo apontar os principais desafios e vantagens que a adoção de ações sustentáveis podem trazer para as empresas. Como procedimentos metodológicos, foi realizada uma revisão sistemática da literatura com caráter descritivo e exploratório, através da plataforma Cielo, na qual utilizou-se o termo de busca sustentabilidade empresarial, selecionando-se artigos científicos publicados entre um intervalo de 10 anos, precisamente de 2012 a 2021. Utilizando os filtros Coleção Brasil e Idioma Português, foram levantados e analisados 20 artigos. Os resultados apontaram algumas práticas sustentáveis dentro das firmas, como, por exemplo, diminuição de desperdício de matérias-primas, água, energia e diminuição de produtos descartáveis. Essas são algumas ações sustentáveis das organizações. Com isso, acaba-se gerando um valor maior para as marcas e adquire-se uma elevação do nível de eficiência. Entretanto, como desafio foi perceptível para tê-las diante das corporações, existe a insegurança de fazer investimentos nesses tipos de ações, pelos custos no início dessas aplicações. Conclui-se que é necessário o aumento de estudos que esclareçam mais sobre os desafios e vantagens que as instituições empresariais de um modo geral têm, dado que essa possível solução, a fim de reverter os desastres ambientais, já está sendo discutida. Além disso, o investimento nessa prática poderá gerar resultados satisfatórios e inovadores para o bem do planeta e um ótimo retorno financeiro. A consciência e o conhecimento sobre a sustentabilidade empresarial fazem-se necessários para que outras organizações pratiquem ações sustentáveis. Me chamo Elida Larissa e estou como representante da minha equipe, que é composta por Samara Mirelli. Somos estudantes do segundo período de administração da UAST e decidimos falar sobre Taylorismo e sustentabilidade, uma revisão de literatura. Nas primeiras décadas do século XX, surge o início da implementação do sistema de produção taylorista, o qual é caracterizado pela produção desenfreada de produtos padronizados, procurando sempre a maximização da produção atrelada ao máximo de aproveitamento da mão de obra.
Com foco no aumento da lucratividade e na acumulação de capital, esse método de produção acabou dificultando as políticas de sustentabilidade. Diante dessa problemática, em meados dos anos de 1980, foi criado o termo desenvolvimento sustentável, que consiste em um processo de transformação no qual a exploração dos recursos é feita de forma consciente, sugerindo qualidade em vez de quantidade, com a redução do uso de matérias-primas e a conservação ambiental, atendendo às necessidades sem comprometer a geração futura. A presente pesquisa tem como objetivo analisar a relação entre o Taylorismo e o desenvolvimento sustentável. Realizou-se uma pesquisa exploratória de caráter qualitativo através de uma revisão sistemática da literatura na plataforma Portal de Periódico da CAPES, utilizando como termos de busca Taylorismo e desenvolvimento sustentável, e como filtro Coleção Brasil em idioma português. Os periódicos escolhidos foram publicados no intervalo de 10 anos, de 2012 a 2021. Foram levantados e analisados 21 artigos. Foi evidenciado que o desenvolvimento sustentável tem uma relação direta com o Taylorismo, uma vez que o seu surgimento e implementação está atrelado ao combate de superlotação de estoque e a uma possível escassez dos recursos naturais geradores de desequilíbrio ecológico. Mesmo diante de vários programas socioambientais de conscientização sobre a poluição e a conservação ambiental, compreende-se que a conscientização sobre sustentabilidade nas empresas é de suma importância para desenvolver estratégias viáveis e que garantam o retorno social, econômico e ambiental, zelando pelos recursos naturais e pela preservação da vida em todos os aspectos. Portanto, o modelo de desenvolvimento sustentável auxiliou a consolidar o declínio do sistema de produção taylorista, abrindo espaço para o toyotismo, que passou a adotar práticas mais sustentáveis, como a produção enxuta e o foco na qualidade. O investimento nessas práticas poderá gerar resultados satisfatórios e inovadores para o bem do planeta e um maior retorno futuro para as empresas. Olá, prezados! Meu nome é Maria Clara Silva do Nascimento, de Administração, da UFRPE Campus Serra Talhada. Neste trabalho, iremos abordar de forma literária as vantagens da responsabilidade socioambiental para as empresas. Introdução. Para manter a competitividade no mercado, as empresas buscam sempre novas maneiras de conseguir vantagens frente à concorrência. A consciência da finitude de recursos naturais tem impulsionado a responsabilidade socioambiental dentro das organizações. Hoje, as empresas que se preocupam com esse assunto conseguem manter uma boa imagem diante dos consumidores que prezam pela responsabilidade social, gerando vantagens dentro do mercado. Objetivo: analisar como as medidas socioambientais propiciadas pelo esgotamento dos bens naturais trazem vantagens para as empresas no mercado competitivo. Procedimentos metodológicos ou material e métodos. Realizou-se um estudo exploratório de abordagem qualitativa por meio de uma pesquisa bibliográfica do tipo Revisão Sistemática da Literatura no portal Periódicos CAPES, no qual foram levantados e analisados o total de 20 artigos publicados no idioma português entre os anos de 2019 a 2021, utilizando os termos de busca Administração e Desenvolvimento Socioambiental. Resultados. Após analisar empresas de diferentes segmentos, constatou-se que, embora seja uma área que traz muitos benefícios, poucas se comprometem com a responsabilidade socioambiental. Notou-se que pequenas e médias empresas que usam as práticas de responsabilidade socioambiental são as que mais crescem, assim como ganham selo de melhores empresas para se trabalhar, selo verde e entre outros prêmios que ajudam na retenção e na entrada de novos jovens talentos para o quadro de colaboradores. Empresas que têm essa área como fator importante para a produção obtêm vantagem financeira, já que diminui o custo de produção, melhora sua imagem junto à sociedade e aos novos consumidores. Conclusão. As estratégias de responsabilidade socioambiental trazem diversos benefícios para as empresas de diferentes segmentos, além da própria comunidade. Um perfil de empresa que adota essas medidas sustentáveis constrói uma boa imagem com a sociedade, colaboradores e clientes.
Entretanto, embora inúmeras vantagens, tanto pelo lado do marketing e financeiro da empresa, poucas são as que dão importância para a RSA.